muito poderoso. E eu ali andando, falou, Deus, eu estou com os meus olhos abertos nesse momento para o que o Senhor quer me mostrar. E eu andando ali no meu condomínio, de repente vai virar um Reels isso. Já virou, na verdade, eu preciso postar. Eu vi uma árvore ali e ela tava todinha seca, cheia de galho, mas cheia de flores. Ela não tinha uma folha verde. Era só galho seco e flor. Eu olhei e falei, opa, o que é o normal? É o galho seco, aí ele vai criando as folhas flores. E depois as flores. E aí Deus falou comigo, às vezes eu vou fazer coisas em você fora da estação. Pra mostrar que eu sou Deus. Não ponha Deus numa caixinha. Para de colocar Deus numa caixinha. Não foca no óbvio. Esquece o óbvio. E aí eu comecei a pirar, gente. Pirar ali. Né? E é isso que eu tô falando pra vocês. Então, se coloque em lugares proféticos, se coloque em lugares que ele vai falar. Porque ele vai falar. Bem-vindos a mais um episódio. Eu estou aqui hoje, vou gravar com uma pessoa muito especial, que vocês já vão saber. Mas antes eu quero te convidar para uma ação. Por favor, compartilhe, espalhe essa semente, envie para os seus amigos, para sua família. Se você puder, se inscreva no nosso canal, siga o nosso Instagram e nos acompanhe, porque eu tenho aqui, gente, uma pessoa que, primeiramente, eu estou muito honrada de saber que ela faz parte da minha vida. É minha amiga, minha irmã em Cristo, minha paciente também. E hoje ela está aqui para transbordar na sua vida, na sua casa. Ela tem muito a dizer e eu acredito que você vai sair transformado em algo depois desse episódio. Thalita Mazzi. Amiga, muito obrigada. Estou muito feliz de te receber aqui. Estou muito feliz também pelo convite. Para mim é uma alegria, é um prazer ver você dando frutos, ver você exercendo o seu chamado. Então, estou muito feliz de estar aqui, fazendo parte disso, né? Da história do Renovamente Podcast. Sim, você acompanhou bem desse sonho sendo gerado, disso vindo nascendo, né? E também foi uma maneira de honrar sua vida também. Eu falei, meu Deus, a Thalita tem que estar lá comigo no início, né, disso tudo, porque ela também faz parte ali nos bastidores, nossas conversas, e eu sei que ultrapassa o sonho que brotou no coração da Tayla. É algo que o Senhor plantou, e assim como Ele planta no seu coração, né, tem tanta coisa aqui que eu sei que você tem a trazer. E muito obrigada pelo seu tempo. Eu sei que é muito corrido, a Thalita não para. É imparável, sempre falo isso. Imparável. Ela é a dona daquele bordão Bom Dia Brasil, e o Bom Dia Brasil de hoje é assim, assado. Então, gente, acompanhe, para quem ainda não conhece, tem muita coisa aqui pra gente trazer para vocês. E amiga, muito obrigada, de verdade, eu amo sua vida, seja bem-vinda, fique à vontade. Estou em casa. Está em casa, sem dúvidas, sem dúvidas. O Renovamente, você já conhece o projeto, né? Sim. E a gente fala muito sobre as transformações que nós vivemos em Cristo, né? Mas antes disso, você é uma mulher extraordinária, eu me inspiro muito em você. A sua vida, o seu testemunho diário me fortalece. Mas eu sei que você tem muitas coisas a dizer também. Você é muito mais do que uma empresária, né, amiga? Hoje em dia, como que a Thalita se reconhece de fato? Olha, uma boa pergunta, viu? Eu me reconheço em primeiro lugar como filha de Deus. Eu entendi um pouco o meu papel. Eu sempre, quando alguém me perguntava quem era a Thalita, eu acabava me definindo por aquilo que eu fazia. Eu sou uma empresária, eu sou estatística, eu sou isso, eu sou aquilo, e eu queria falar sobre os meus resultados. Mas eu não sou aquilo que eu faço. Eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. Então, eu sou uma filha amada. Forte, tá vendo, gente? É isso mesmo. Eu sou uma filha amada, eu sou mãe, eu sou uma serva de Deus, eu sou alguém que ama estar ali com pessoas, e eu sou alguém que gosta muito de detalhes, Deus fala comigo através dos detalhes, e eu sei que eu sou alguém que Deus trouxe para essa geração para fazer a diferença. Então, essa é a Thalita. Agora, o que eu faço é outra coisa. O que eu faço... Eu sou empresária, mas vocês vão saber um pouquinho da história. Eu passei por um processo de transição, então hoje eu estou como presidente do conselho da minha empresa. Eu sou mentora de empresários, então eu presto consultoria para algumas empresas em específico. Sou investidora anjo de algumas startups na área da educação, estatística por formação. E sempre tem alguns outros projetos em mente, e a gente sempre acaba se envolvendo em múltiplos negócios. Mas, basicamente, esse é um resumo bem básico aí do que
a Thalita Nada faz. básico, né, gente? Mas olha só que legal. No início do podcast, a gente já tem algo aqui que é muito importante reforçar com vocês. A gente não deve, e se isso acontece com você, se definir pelo que você faz. Primeiro, ela se reconhece como filha. E o que ela faz, o estágio que ela está hoje, ela já sabe traduzir isso muito bem, né, amiga? Ela está como isso, como aquilo, Sim. e ela entende que não é isso que define a Thalita. Isso é maravilhoso, né, amiga? E sabe por que eu entendi isso? Eu entendi isso com duras penas. Sim. Porque eu me definia muito por aquilo que eu fazia, porque eu sou uma empresária de sucesso, porque a minha empresa é a maior do Brasil na minha área. E o que acontece? Toda empresa, todo empresário passa por altos e baixos. Eu desconheço algum na história, né, que vive na arena mesmo, que não tenha passado. E se eu posso me definir por aquilo que eu faço, no dia bom, eu acho que eu sou um sucesso e eu acabo achando que foi pela força do meu braço. E no dia mal, eu me acho um fracasso. E aquilo é capaz de te derrubar naquele Exato. momento. Né? E eu não sou aquilo que eu faço, porque os meus feitos, eles não definem quem eu sou e nem o meu valor. Ai, Se tá tudo bem, se não tá tudo bem, isso não muda a essência da Thalita. Então, por isso que eu vejo hoje muitas pessoas famosas, ricas e relevantes sendo levadas consideram de sucesso, com né? depressão isso e com mesmo. muitas situações difíceis, porque Sim. elas se levaram por aquilo que fazem. Então, no dia bom, elas estão demais. E nos dias ruins, ela se sente a pior pessoa e não sabe lidar com as emoções das circunstâncias. Então, eu venho blindando a minha mente, fazendo uma renovação da mente, para que eu não caia nessa armadilha. Claro que as dificuldades vêm, a gente fica triste, o dia mal chega, mas eu não me defino mais por isso. Sim, e ao mesmo tempo, o que é importante, eu acredito que isso, sem dúvidas, é muito o que a gente vem trazendo para vocês hoje aqui nesse episódio. Nem sempre foi assim, né, Thalita? Não. Nem sempre a gente entende isso. Gente, você não nasce sabendo essas coisas, mas você vai sendo forjado, você vai sendo transformado. E pertinente essa pergunta, né? Em que momento você acredita que a Thalita começou a ser forjada, transformada para viver algo maior de Deus? Eita, que essa história... Agora que começa. Agora vamos começar. Para eu responder sua pergunta, Tayla, eu queria fazer um panorama muito rápido da minha infância para eu poder te responder isso. Perfeito. Tá? É o início mesmo, né? O início ali. Eu, com 4 anos de idade, minha mãe e meu pai me entregou para os meus avós para eu ser criada por eles. Eles passaram por um processo de divórcio, minha mãe de doença, e eu fui criada pelos meus avós desde os 4 anos. E eu não tive ali um pai presente. Por mais que minha mãe estivesse sempre indo lá me ver e tudo mais, mas eu não tive um pai presente. Eu fui criada com uma raiz de rejeição muito grande. E eu lembro até hoje que teve um belo dia que meu pai foi me visitar. E ele começou a namorar com uma pessoa que é a esposa dele há mais de 25 anos. E ele falou que ele havia tomado uma decisão que ele iria formar uma nova família. Mas eu não fazia parte dessa nova família. E ele precisou optar, né, por viver algo novo, e eu não estava mais inserida naquele contexto. Então, ele iria abrir mão de algumas coisas, né? De mim ali no caso. E você muito nova, já ouvindo eu tinha... eu não sei se eu tinha 10 anos, algo mais ou menos por aí. E aí, Meu Deus. Nesse processo, ele começou a se afastar e meu pai se converteu. E nesse processo de conversão do meu pai, a minha família era espírita. Inclusive, na minha casa, tinha um centro espírita dentro da minha casa ali. Eu tinha visão aberta, então eu sempre tive várias situações ali dentro da minha casa. Que você literalmente convivia com aquilo, Convivia né? com aquilo. E eu queria ver o meu pai. Como ele quase não falava comigo, o que eu falei? Bom, para ver meu pai, eu preciso ir na igreja. Eu vou falar que eu quero ir pra igreja dele, que eu não queria saber de igreja, imagina. Pequena, ninguém na minha casa falava de igreja, religião, nada. E eu comecei a ir no culto para ver o meu pai. Não era por Deus, era por ele. E o Espírito Santo me pegou. Olha isso, gente. E 10 anos. Eu era muito jovem, era uma criança ainda. E o Espírito Santo me pegou ali naquele lugar e eu me converti, indo ali pra igreja do meu pai. Ainda uma menina. Ainda uma menina. E comecei... Olha o cuidado de Deus com a sua vida, né? Ter muito usando algo que você nem sabia, nem imaginava, pra te aproximar. Foi. Hoje a gente olha, né, vê como Deus é maravilhoso. Porque foi assim, ninguém na minha casa era crente, e aí eles começaram a zombar, eles não queriam que eu fosse na igreja. Então foi um processo bem dolorido. Mas desde aquela época, eu comecei a fazer um caderninho de promessas. E escrevi as palavras que Deus falava que ele chamaria a minha família, né? Que eu e minha casa serviria a ele e tal, e beleza. Gente, e aí, como é que era esse caderninho?
Cada vez que Deus falava comigo e me dava uma promessa, eu anotava. Aham. Eu tenho ele, eu preciso até encontrar, inclusive, isso. E aí, o que aconteceu? Isso é muito poderoso. Pra Abacuque 2 responder, ensina isso isso. mesmo. Pra responder a sua pergunta de como foi minha renovação da mente. Então, assim, esse foi o contexto no que eu fui criada. Uma família pobre, uma família desestruturada, um processo ali de conversão no meio do caminho, só eu indo na igreja. Eu era uma menina muito responsável, mas eu tinha dentro de mim uma raiz de rejeição e inconscientemente, o que eu pensava? Bom, pro meu pai me amar, eu preciso mostrar pra ele como eu sou uma filha preciosa. Como Meu eu sou boa Deus. naquilo que eu faço. Eu Uhum. sou uma boa aluna. Olha, pai, olha, mãe, olha, mundo. Eu sou digna de amor. Então eu vou Porque você mostrar. tinha passado por um processo, literalmente falando, era uma rejeição que você estava vivendo, Exato, né, do seu pai, e exato. ali você queria reverter. E eu queria mostrar para Meu as Deus. pessoas que eu era digna de ser amada. Então eu era a melhor aluna da sala, eu me esforçava, eu queria ser alguém na vida, eu queria provar que eu ia vencer na vida. Sim. E então eu tinha essa garra, isso algo dentro de mim, só que internamente com a motivação do quê? De provar esse valor para alguém por aquilo que eu Uhum. fazia. Então, eu cresci com isso dentro de mim. Por isso que eu comecei esse podcast falando com vocês a diferença do me definir por aquilo que eu faço e me definir por aquilo que eu sou, porque isso marcou minha vida. Uhum. E nisso, eu patinei muito. Isso Eu mesmo. fui fazer faculdade pública, eu fiz Unicamp, fui morar sozinha com 18 anos, fui para Campinas, fiz minha faculdade ali, passei por um processo de depressão ali muito, muito complexo. E o tempo todo eu queria mostrar, né? Olha que bacana, olha como eu sou motivo de orgulho. Eu fui a primeira da minha família todinha a fazer faculdade. Ninguém da minha família tinha passado do 2º grau. Você foi superando várias coisas ali, mas em busca de Sim. com uma motivação diferente, É né? isso. Eu saí da faculdade, eu me casei com o César, meu marido, que nós estamos há 16 anos casados. E nisso. Um abraço, César. Logo, logo você vai estar Love aqui, hein? you. É. E nisso que eu passei por esses processos, nós mudamos para uma determinada igreja. Uhum. E lá eu comecei a ser muito ativista. Então lá eu me envolvi em tudo que é ministério, em tudo que é lugar. Por quê? Eu achava que o meu relacionamento com Deus se baseava naquilo que eu fazia. Sim. Assim como eu contei agora para vocês que eu queria reproduzir a pessoa perfeita para o meu pai e para as pessoas, eu queria reproduzir a serva perfeita para Deus. Fazer com que Deus me amasse mais por aquilo que eu fazia para ele, pelo quanto eu servia, pelo quanto eu era dedicada, pelo quanto eu era Sim. correta, porque eu não bebia, não fumava, eu orava, eu achava que eu era o vice-querubim da O guarda. exemplo da O crente exemplo. ali, da cristã. Isso, E isso olha só aí. como isso, abrindo uma aspas, amiga, isso já traz já são traços de uma pessoa, de uma filha, né, que naturalmente buscava isso pelo pai, o relacionamento dela, a visão de paternidade que ela tinha do pai, ela reproduzia para os céus. É né? isso. Achava que Um ele poderia espelho. me rejeitar a qualquer momento, ou que ele me abandonaria, ou que eu tinha que ser muito boa para ele continuar me amando. Então, isso era o que estava dentro de mim. E aí, agora, respondendo a sua pergunta, Thalita, como que aconteceu a renovação da sua mente? Então, eu via que eu me achava livre, mas eu era uma escrava. Uma escrava das minhas emoções, uma escrava da rejeição, uma escrava do fazer. Sabe o Marta e Maria? Sim. E eu era muito essa pessoa do fazer, executar, de mostrar o valor pelos meus feitos. E aí chegou um certo ponto, eu fui fazer como se fosse um processo ali de cura interior, na igreja na qual eu congregava. E naquele momento, algo mudou minha vida. A pessoa teve uma visão e ela começou a declarar que eu sou uma pessoa que fui criada para ser desentulhadora de poços e ativadora de sementes. E eu parei para olhar minha vida e eu falei, uau, isso faz todo sentido. Mas aí ela olhou bem para mim, ela apontou o dedo para mim e falou assim, até quando você vai se fazer de perfeita? Sabe o que eu quero te contar? Deus tá falando com você agora. Enquanto você fizer um papel de serva, ele não vai conseguir desenvolver o relacionamento de filha. Deus, ele não quer uma serva. Deus quer uma filha. Até quando você vai se enganar? Meu Deus. O seu ministério, ele não vai para frente enquanto você não entender que ele não quer servos, ele quer filhos. E naquele dia aconteceu uma metanoia. Naquele dia, a minha mente mudou. Eu falei, meu Deus, eu não sei, eu tô perdida dentro da igreja. Eu não sei o que é ser filha. E o que é muito possível, né? Nesse ambiente, onde a gente acredita que tudo... A gente está sempre buscando o nosso melhor, mas o nosso melhor tem um limite, né? É isso. E a gente acredita que nesse ambiente ali, tudo tá dando certo, tudo tá fazendo sentido, e de repente você se vê
peraí, como assim? Aqui, ainda assim eu estou nesse estágio. Ao mesmo tempo, uma virada, né? Eu me perdi na religião. Não foi por esse, não foi por aquele, foi por mim mesma. E você se via mais religiosa em relação a você do que a própria palavra. Exato. Por aquilo que eu fazia, ou eu tinha que obedecer tal coisa, eu tinha que estar em tal compromisso, eu tinha que cumprir as 890 escalas, um dia da diaconia, um dia dos empresários, um dia dos casais, um dia da célula. Então, constante. eu tinha reuniões e reuniões, escalas e escalas, porque eu tinha que, e eu não tinha nada. Porque a palavra sobre as promessas na minha vida estava sobre mim. E os outros líderes, eles não tinham essa ideia da palavra. Sim. Então, me colocavam em tudo e cada vez mais eu estava longe do meu propósito. Sim. Porque eu cumpria tudo, mas eu não cumpria aquilo que Deus queria que de fato eu cumprisse. E aí, meu ministério patinou por muitos anos. Né? Existia algo sobre mim, mas eu ainda não tinha acessado de uma forma assertiva, sabendo falar não. Tinha rasgado, né? Você não tinha identificado. Exato. E aí Deus permitiu com que eu fizesse uma transição ministerial. E, igual eu falo, não tem nada a ver sobre a igreja, tem a ver sobre mim. Exatamente. É sobre os processos em que eu passei. Não se limita a isso, né? Exato. E aí foi onde eu comecei a entender, opa, eu sou filha, Deus, eu vou exercer algo ali, ministerialmente, dentro daquilo que o Senhor me chamou. Aonde eu posso desentulhar poços, aonde eu posso ativar sementes. Aí você voltou àquela profecia. Exato. Se conectou àquilo que te deu muita força até ali também. Exato. E a minha mentalidade mudou. Por quê? Eu mudei de mesa, eu busquei mentores, eu comecei a falar como que eu faço para viver essa palavra. Como que eu faço para viver essa promessa. Só que para viver essa promessa, para viver algo que Deus falava que eu impactaria muitas pessoas e abençoaria também ali do lado espiritual, eu precisei morrer para algumas coisas. Sim, e isso é um ponto muito importante, porque, segura aí que você já vai continuar. Mas eu vejo que muitas pessoas, elas se limitam, elas se paralisam depois de uma palavra. Às vezes é assim, não, realmente, não, peraí, Thalita, você vai ser uma pessoa que literalmente você vai libertar pessoas. Esse desentulhar, né? Pode ser várias coisas. Mas e se a Thalita, de repente, ouvisse essa palavra e falasse, ok, Senhor, eu tô aqui esperando, um dia vai acontecer. Será que algo ia de fato acontecer na vida dela? Talvez não, né? E ali, como filha, mesmo sabendo que ela era herdeira, co-herdeira com Cristo de algo extraordinário e eterno, você se moveu, você se move. Não basta a palavra, não basta uma promessa, não basta as condições. Às vezes as circunstâncias te favorecem, mas você precisa se mover. Algo né? que eu ouvi ontem do meu pastor, muito pontual, e eu quero trazer aqui. Pastor Ricardo ele Costa. Vai estar aqui logo. Um mentor, pastor e amigo. Sim. Ele disse assim, demorou 9 meses para nascer Isaac. Mas de quando Deus fez a promessa para Abraão até ele de fato nascer e tudo acontecer, foram 25 anos. Então, em 9 meses se faz um filho. Isso, gente, isso é mas muito poderoso. São necessários 25 anos para tornar ele um pai. Então, os processos das nossas vidas, eles vão de acordo com o tempo em que eu estou disposto a me preparar para receber a promessa. Porque a promessa, ela já aconteceu no Espírito. Só que eu preciso me preparar para aquilo que ele já preparou. E se eu não faço a minha parte, que é o natural, o sobrenatural não acontece. Eu recebo uma profecia. Você vai para as nações e o meu passaporte não está em dia. E eu não aprendi uma língua. Isso vai interromper. Cara, vai atrasar. Não é sobre Deus. É sobre quanto que eu estou preparado para receber aquela palavra que foi liberada sobre a minha vida. Exatamente. O natural você faz. O extraordinário, o sobrenatural, é ele é que é Deus. Agora, o que você é capaz de fazer, não pense que ele vai fazer por você, porque ele precisa do seu movimento. Né? Isso. E ele trabalha em concordância conosco. Sim. E essas chaves foram muito poderosas e eu comecei a entender. E aí Deus pediu para que eu abrisse mão de algumas coisas. Eu me mudei de cidade. Eu era do ABC Paulista, sou nascida e criada em Santo André. Deus me pediu para que eu mudasse de ministério, Deus pediu para que eu mudasse de cidade. E Deus pediu para que eu entregasse a minha empresa para o meu marido. E abrisse mão ali do cargo de CEO. Porque até então você era ativa Sim, na empresa, em todos os lugares, era essa sua fluência, né? Eu era a cara da empresa. Nesses 9 anos em que eu estive ali à frente, a empresa cresceu mais de 60 vezes, a marca. Sim. Nós nos tornamos os maiores do país na nossa área de materiais pedagógicos para matemática. Foi uma escola ali. E eu fazia, acontecia, era a cara da empresa, era o comercial. Todo mundo associava a MMP, materiais pedagógicos, que é a nossa fábrica, comigo. E o César, ele era muito mais bastidor, ele era do pedagógico, ele ficava em outras áreas. Extremamente inteligente também, absurdo. assim, é fora do comum.
Só que ele tinha um outro perfil. E eu era a linha de frente. E eu gostava disso, alimentava o meu ego. Sim. Alimentava o meu ego. Gente, tem que ter muita humildade pra falar isso. Porque, de fato, às vezes você é movido pelo ego, por tudo que aquilo te proporciona. A poderosa. Vai se perdendo ali, Sabe né? aquela coisa? Eu me sentia essa pessoa. Porque eu tinha resultado. E eu me apoiava pelos resultados. Eu estava nesse processo da renovação de mente, entendendo essa transição, mas eu ainda me apoiava muito pelos meus resultados. Se traduzia pelo que você fazia e não por quem você era. E aí Deus me tirou. Falou assim, agora você vai pra casa. Você vai pro conselho, mas você vai arrumar um pilar na sua casa. Porque eu trabalhava 12 horas por dia. E eu percebi que eu comecei a perder o coração das minhas filhas. E esse preço foi muito caro, Tayla. Foi muito caro. Eu chegar um dia, minha mãe que levava e minha mãe que buscava na escola, as minhas filhas. E um belo dia eu falei, eu quero fazer isso. Eu vou buscar elas na escola. E eu peguei, E foi a partir das suas atitudes mesmo, né? Você decidindo, não, hoje eu vou mudar esse roteiro. Vou me esforçar. Desmarquei reunião, fiz um auê pra conseguir às 5 e pouquinho tá lá. Eu sei que foi uma correria, pensa eu. Tudo tenta impedir, não sei o quê, desmarquei coisa e tal, e cheguei esbaforida pra buscar ela na escola. Pra mim era uma vitória, porque antes das 8 da noite eu não saía da empresa. E aí, quando eu cheguei na porta da escola, me senti uma vencedora, porque eu consegui. E abre a porta, como se fosse a porta da esperança, sabe? E abre a porta da escola, eu com aquele sorriso no rosto. A minha filha olha pra mim e começa a chorar. Não é a vovó. Meu Deus, e aí? Naquele dia, assim, eu falei, cara, tem algo muito errado. Eu perdi alguma coisa aqui. Tem alguma coisa aqui. Sua ficha caiu ali. Eu tô ganhando o mundo de um lado e eu tô perdendo a minha casa, as minhas filhas, tipo, como assim? E eu me senti a pior mãe do mundo, a mãe mais fracassada, a pior pessoa da Terra naquele dia. E aquilo marcou muito a minha vida, aquilo marcou muito a minha alma. Eu falei, cara, tem algo muito errado. Eu tenho um bom casamento, eu não tenho um testemunho para contar para os quase me separei. Não, nós sempre tivemos um casamento muito abençoado. Sempre trabalhamos com casais também, então a gente vivia aplicando aquilo que a gente ministrava. Mas eu perdi as minhas filhas aí na minha casa. Sim, mas sabe de uma coisa? Eu tava até falando disso essa semana. Que eu acho que faz sentido aqui, porque às vezes você tá em casa e pensando, poxa vida, mas ela é mãe, eu não sou mãe. Ela é casada, eu não sou casada. Ela é empresária, eu não sou. Aonde eu me identifico? Olha, tenta trazer isso pro cenário da sua vida, de algum modo. Muitas vezes, as coisas estão, aos seus olhos, estão bem. Tá tudo normal. Não precisa acontecer uma catástrofe na sua vida para você imaginar que, de repente, sei lá, eu preciso mudar algo aqui, eu preciso repensar essa rota. Não, de repente, de fato, é Deus. Ele só porque não tá tudo horrível, não tá num momento difícil da sua vida, não significa que Deus está ali, que é bênção. Tem algo que Deus está sempre te dizendo. E muitas vezes ele fala, é no sussurro mesmo. É no detalhe. Eu acredito que na maioria das vezes é no detalhe que ele fala com a gente. Ele sussurra todo dia, mas ele grita de vez em quando. Grita de vez em quando. E esses gritos, até os gritos, se você não estiver atento, não estiver buscando, eles passam despercebidos, né? E os sussurros de Deus, ele ensurdece mais do que qualquer grito. Porque é no sussurro que a gente é transformado. É no processo que a gente é transformado. É no caminho, é isso mesmo. Isso é muito poderoso. E isso literalmente te faz mudar de nível, te faz avançar no reino, né? E ali, para você, foi um impacto muito grande, como mulher, como filha também, como mãe, como esposa. Tem pilares aí que tá estragado. Eu preciso organizar. Então, foram muitos traumas para lidar. Foi o trauma da obesidade, eu sou bariátrica. Foram mais de 40 quilos que eu perdi nesse processo. Então, eu fui lidando com muitas transformações. Aí, eu me apoiei na empresa que começou a dar certo. Então, eu foquei muito na empresa que estava dando certo. E eu deixei algumas outras coisas de lado. Sendo mãe também, que as meninas pequenininhas, eu não equilibrei estes pilares. E quando eu me vi, eu acabei terceirizando muitas coisas. Até como minha mãe não me criou, inconsciente também, ela começou a querer assumir um papel que não era dela. Ela era uma avó, mas ela queria assumir o papel de mãe, o que ela não fez comigo, porque eu fui criada pela minha avó. E ela também queria fazer esse papel. E em alguns momentos era cômodo pra mim e eu deixava muita coisa. E aí Deus me pediu a geografia para sair do lado da minha mãe, que é uma bênção, uma querida, me ajudou muito. Eu sou muito grata, né? Se não fosse ela, eu nem conseguiria estar aqui hoje, porque eu não conseguiria levar a empresa para onde a empresa foi. Foi necessário. Mãe, te amo, um beijo. Você é uma bênção. Mas eu fiz isso.
Eu trago essa responsa pra mim. E aí eu entendi que eu precisava realinhar esses pilares. Deus me levou pra dentro de casa, pra viver um processo de morte que dentro de casa era um lugar que eu sempre fugi, porque eu trabalho desde os 14 anos de idade. Eu sempre trabalhei a minha vida Sim, eu também todinha, comecei muito cedo. desde muito jovem. E pra mim, dona de casa, Fê, eu tinha um preconceito. Eu tinha mesmo. Falei, o que eu vou falar com dona de casa, Brasil? Pelo amor... Falar do bolo, eu não sei nem fazer um miojo. Gente, ela é assim mesmo, Eu não tá? tenho paciência. Ela é assim. Não tenho paciência. Ai, vem fazer um grupo de mulheres. Esquece. Eu não sou essa pessoa. Mas é só porque não é que ela é contra. É só não é o perfil dela. não Entendeu? tem, Ela não ela se aguento. vê em outras coisas. Não dá. Então Sim. pensa, uma pessoa preconceituosa, orgulhosa. É. Aí Deus falou, eu vou te pôr nesse lugar. Sim. Eu vou te pôr nesse lugar de morte pra você, porque eu preciso parar alguns excessos. É a Eu mortificação preciso, da é carne isso. ali acontecendo, né? Eu preciso te mostrar um outro lado. Eu Uhum. preciso te mostrar um outro lugar. Eu preciso te mostrar a beleza de você viver outras fases, de você governar também dentro da sua casa, de você viver primeiro o que você prega lá dentro, exercer o governo dentro, Precisa para fazer manifestar sentido fora. ali dentro primeiro, né? É isso. E aí eu comecei a passar por esse processo, comecei a entender, comecei a botar ordem em casa, comecei a ser mais presente com as minhas filhas, levar na escola, buscar, reorganizar toda a nossa vida aqui. E aí Deus começou a fazer coisas grandiosas, porque eu comecei a ver a diferença em casa, comecei a ter o governo mesmo ali sobre em casa, elas começaram a perceber, a me conhecer muito mais. Então, a gente cresceu 10 anos em um. Então, sempre há tempo de a gente recuperar quando a gente tem a consciência de que algo não tá bom. Nenhum pilar pode ficar para trás, nenhum pilar. Sim. Nenhuma unha vai ficar ali no Egito. E o tempo todo a gente tá equilibrando pratos. É E não é sempre que a gente consegue. A gente tem que ser gente Tem. e tem que ser verdadeiro Se permitir, e parar né? de fingir uma plenitude que ela ainda não existe. Uhum. E não deixar de reconhecer que sim, eu trabalho para viver em plenitude, mas eu ainda estou no processo. Sim, e outra, se realmente você se vê num momento que você tá plena, ok, tá tudo bem. Não tenha medo também de manifestar isso. Desfrute, celebre. Mas se você vê que tá frágil, que tá difícil, peraí, se entregue também. E se entregue no local certo. Que eu digo que o lugar mais alto que a gente pode estar é aos pés de Jesus. Isso. Então isso é muito... A gente vai discernindo e isso vai se libertando aos pouquinhos, Sim. né? Eu fiz um texto no Instagram esses dias, muito pertinente à sua fala, que eu falei assim, nós somos tão fortes quanto o nosso elo mais fraco. Sim. Então, às vezes, eu li esse dedico texto. muito tempo e eu tenho uma empresa de aço, mas eu tenho um casamento de papel. Aonde eu acho que vai romper? Vai ser ali que vai romper. Então, a gente vê, às vezes, pessoas muito boas ou com sucesso em muitos lugares, mas destruídas em outros. Porque negligenciou outro elo, fortaleceu tanto aquele elo, mas deixou de lado o outro. E aonde vai romper? Sim. Acredite. Nós somos tão fortes quanto o nosso elo mais lugar. fraco. E o pastor Ricardo honrando a vida dele novamente, porque quando ele estiver aqui, vocês vão entender do que a gente tá falando. Querido. Né? E ele sempre ensinou isso pra gente, né? Peraí, quando a tempestade chegar, quando o tempo mal chegar, como ele vai te encontrar? Em que área isso vai ser derrubado? Em que momento, né? E a gente, de fato, se vendo, encontrando essas fendas, essas falhas, né? E tinha, sabe, muita fenda. Então, eu fui renovando minha mente. Eu não passei a me cobrar um pouco menos para algumas coisas. Comecei a entender que eu precisava reorganizar algumas rotinas. Sim. Que eu precisava. Eu ainda não estou onde eu quero. Você é a minha doutora, né? Cuida de mim. Você sabe o quanto ainda eu luto no pilar da saúde. Mas estamos avançando. Mas eu tenho graças buscado. A Deus, ela tem se dedicado, então, eu sei tá dos meus elos ainda que eu preciso galgar, mas eu tenho a consciência disso hoje. Eu ainda negligencio algumas coisas, mas eu ainda busco me cobrar para ir para esse lugar. E tem um detalhe que é muito importante, falando como sua amiga, como profissional, como pessoa que cuida dela, às vezes eu pego no pé e falo, amiga, pelo amor de Deus, agora vamos, agora vai dar certo, você vai conseguir, ajusta essa rotina. E conscientemente ela sabe disso. Mas o mais importante é você identificar e entender e compreender e começar a se movimentar para que algo aconteça. Porque não precisa se iludir com o fato de que se você só identificar eu preciso fazer algo, a sua vida vai mudar de hoje para amanhã. Não, são passos, é aos poucos, é uma construção, é um hábito que vai construindo, é algo que você vai mudando. Por exemplo, você foi buscar a sua filha na escola. Algo ali já mudou para Thalita. Poxa vida, por que eu nunca percorri esse caminho? Eu fiquei imaginando você indo, sabe, assim...
Meu Deus, porque conhecendo ela, Deus fala com ela de várias maneiras. Tipo, ela indo ali pensando, tô indo buscar elas. Nossa, eu nunca passei aqui dessa maneira, esse horário, sei lá, algo já vai mudando em você. E é através desse dia a dia, desse passo a passo, desse pouquinho em pouquinho, que Deus vai falando com você, porque é no caminho que ele fala, Eu né? me tornei, eu brincava, a pessoa que eu mais temia, mas no bom sentido, né? Essa semana foi volta às aulas. Vocês vão ver a gravação depois, mas essa foi uma semana que as aulas começaram. Sim. E eu tinha consultoria em Suzano. Eu presto mentoria para algumas empresas e eu iria dar mentoria nesse dia. E eu desmarquei a minha mentoria, que era um dia fixo que eu tinha. Eu passei pro dia seguinte, para que eu estivesse ali, no volta às aulas. Então, eu criei uma rotina com as meninas, nós fizemos uma oração. Esse dia, eu falei, filha, vocês nasceram para governar. Vocês nasceram para influenciar e não serem influenciadas. Vai ser um semestre de vitórias, vai ser um semestre abençoado. Vocês vão ter um dia incrível. Para ressignificar aquela coisa, ai, mãe, não quero ir para volta às aulas, que saco, não quero ir para a escola, tal. E aí eu fiz uma trança diferente numa filha, eu fiz uma outra rotina na outra, então nós criamos um ambiente de celebração para que elas fossem para a escola e a gente foi falando que seria um dia incrível. Eu comecei a gerar uma expectativa nelas, empoderá-las e falar como elas são preciosas para que elas vivessem aquilo. Aí uma pessoa me ajudou e levou elas na escola naquele dia, mas eu fiz toda a rotina e eu fiz questão de buscá-las naquele dia. Eu desmarquei com a outra pessoa e falei assim, eu faço essa questão. Então, no primeiro dia de aula, eu quero estar ali na porta para dar um abraço nelas e para falar como foi o seu dia. Eu não abro mão mais disso. E são pequenas coisas, você não precisa fazer o mundo o tempo todo. No outro dia, eu tenho uma mãe turista que tem me ajudado com algumas coisas, mas tem momentos que você precisa marcar memórias, você precisa estar ali presente. Às vezes não vai ser o tempo todo e tá tudo bem, mas o tempo que você estiver, seja íntegro, seja íntegra. E aí eu fui passando por esses processos. Então, hoje, eu consigo ainda estar no mundo dos negócios. Eu consigo estar ali... E muito ativa, inclusive. Ativa, né? Na MMP, em reuniões. Teremos feira nos próximos dias. As decisões estratégicas. Então, eu estou muito envolvida ainda nisso, mas... não mais presencialmente o tempo todo, porque hoje eu sei a importância. Sabe que eu falei pra vocês nesse podcast? Que eu não tinha paciência de tomar um café. Gente, hoje eu amo tomar café. Se alguma pessoa me chamar, amiga, vamos lá, tudo porque ali Deus brada, ali nós temos um tempo de crescimento, ali a gente troca ideias. Tempo de comunhão, né? E Deus me mudou. Sim. Eu realmente me tornei uma outra mulher. Eu olho pra trás e eu falo, uau, eu passei pela renovação da mente. Hoje eu posso olhar e eu sei que a Thalita, ela não é mais a mesma. Então, aquela pessoa que me conheceu há anos atrás, que era mandona já e não tudo te conhece mais, se não acompanhou, eu já não sou mais essa Sim. mesma pessoa. Já não estou mais nesse endereço. Sim. Eu reconheço que eu já fui essa pessoa. Sim. Mas eu já não sou mais quem eu era. Não se apega a ela, né? Eu falo muito disso. Não se apega a ela que você conheceu lá atrás, porque tá tudo diferente. É isso. E vai continuar, né, mudando. Isso é muito... É maravilhoso isso, porque... eu sou testemunha, eu vejo isso com os meus próprios olhos e eu fico cada dia mais admirada. Eu até estava... essa semana mesmo, a gente ali agendando nossas coisas, retornos e tal, né? E a Thalita... amiga, tal dia eu tenho um compromisso com a minha filha, tal horário, então eu não posso. Então aqui eu tô com a minha filha, com as meninas. Eu tô vendo isso, me indica tal coisa, não sei o quê. O coração dela tá voltado de um modo tão prazeroso para algo que já era dela. Ela não voltou a reconciliar, ela não voltou para algo em relação ao sentimento dela de mãe, mas ela voltou para ela mesma como mãe, voltou para ela mesma como mulher, né? E agora então é muito lindo ver isso na prática. Não é só uma história que ela tá contando aqui para vocês, é muito lindo ver isso. E agora você falando, eu vou me emocionar, não quero estragar a minha make. Não tem problema. Nos bastidores agora, antes da gente gravar um podcast, o meu telefone tocou. Sim. Então, se vocês estavam tomando café, meu telefone tocou e eu fui atender. E era minha filha mais velha. E eu achei que tinha acontecido alguma coisa. Sim. E eu, oi, filha. E ela, mãe, eu só tô ligando pra dizer que eu te amo. Eu vi. Né? E isso não acontece toda hora. E eu fiquei surpreendida, né? De ver e falar, uau, eu sempre orei pra viver isso. E eu não esperava. Eu tinha acabado disso, aí eu acordei ela e vim pra cá, e ela me ligou pra falar que me amava. Eu tô com uns minutos aqui livre antes de ir pra escola, e eu só queria dizer que eu amo você. Sim. Isso é ter sucesso.
Não é eu ter a maior empresa de materiais pedagógicos do Brasil. É a minha filha me ligar no meio de um compromisso para eu ouvir dela que ela me ama. Então, eu posso dizer para vocês que sim, eu sou uma mulher de sucesso. Sim. Né? E isso é muito... Eu acho que isso se aplica em vários cenários da nossa vida. Porque, às vezes, tem uma mãe que está se identificando em algo, mas ela é uma mãe que busca os filhos todos os dias na escola. Faz comida, cuida dos filhos o tempo todo, mas de repente é outro pilar que ela se esqueceu, talvez ela não está conseguindo olhar com profundidade, né? Pode ser o esposo, pode ser até às vezes ela se anulou, família, né, Tayla, também. Se anula, então tenta trazer isso para vários pontos, vários eixos, vários pilares da sua vida. Faz uma análise, sabe? E se olha sem medo, porque identificar, eu acredito que seja o ponto inicial de fato, né, amiga? Para a pessoa começar a ser renovada em algo, trazer à memória aquilo que dá esperança. Exatamente. Trazer à memória as promessas de Deus. Que às vezes a gente esquece que tinha uma palavra, ou que tem uma palavra, a rotina nos engole e a gente se anula e não vive a promessa que Deus tem. Porque a promessa, ela foi liberada, igual nós já falamos. Nós que precisamos nos preparar para essa promessa. Ontem eu estava falando uma palavra sobre... Solte as dores do passado, mas não solte as promessas do passado. Às vezes, por algumas dores que a gente passa, a gente abandona a promessa também. Quer esquecer da dor, quer esquecer da promessa e não quer viver mais aquilo que foi liberado. E não, as dores a gente precisa soltar, porque as dores são crescimento e faz parte de tudo aquilo que a gente vai se transformar. Mas as promessas a gente não pode soltar. E não se esquecer que quem fez a promessa não foi você. Você é capaz de... pensar, repensar, mudar de ideia, mas Deus não, o caráter dele é íntegro, ele é imutável. Então, o que ele prometeu, se ele trouxe uma palavra para você, através de alguém, através de uma profecia ou não, se você fala assim, Tayla, peraí, mas eu não busco a Deus, eu não sei nem orar. Se você quiser, tem até um episódio com o Bruno do Colo na Videira, se você puder, assiste aí que tá aqui no canal. Ele falou uma coisa que é muito linda, e eu peguei aquilo ali no episódio. Porque enquanto eu tô aqui, gente, falando com essas pessoas maravilhosas, eu também tô recebendo. A gente transborda um na vida do outro e juntos na vida de vocês. E ele falou o seguinte, amiga, ele falou, você quer ouvir a voz de Deus pela primeira vez? Lê a Bíblia em voz alta. Uau, que forte! É forte, Brasil! Forte. Muito lindo, né? Então... se você, de repente, poxa vida, mas ela tá aí, ela recebeu tanta palavra, como que ela ouve a voz de Deus? Como que ela foi direcionada? Como que ela sabia que ela tinha que mudar de cidade? Abandonar a casa, sair de casa, sair da direção de uma empresa para ser diretora da casa, do lar, né? E aí você se vê, talvez, intimidado. Poxa vida, mas por que ninguém fala comigo? Por que Deus não tá falando comigo? Será que você tá atento? Porque o tom de voz de Deus... eu acredito que ele não muda. Existem os sussurros em momentos de delicadeza, de sutileza. E existe a maneira de que você ativa o seu ouvido para ouvir. Eu chamo de sotaque. Sim. O que acontece? Escuta isso, gente. Quando eu tinha um processo de maturidade espiritual e uma caminhada, Deus ele usava um timbre e uma forma para falar comigo. E tipos de sinais para conversar comigo. Chegou uma hora que Deus começou a falar comigo que eu tinha um chamado pastoral. Primeira pessoa que chegou pra mim com uma palavra, você é pastora. Eu olhei bem brava nos olhos dessa pessoa e falei assim, eu não sou pastora, eu sou uma empresária. Pensa na pessoa. Eu fiquei brava, hein? Sim. Nesse dia. E Deus começou a me quebrar. E começou a me mostrar um chamado pastoral ali, que eu seria pastora de empresários, né? E eu recusando isso, entrou falando em combate. que não. Não, eu falei, não, imagina. Pensa numa pessoa que fugia desse lugar, era eu. Pensa alguém que não podia ouvir falar. Era isso. E aí, o que aconteceu? Um belo dia, Deus resolveu mudar o sotaque dele pra falar comigo. Eu tô plena lá em casa e daqui a pouco Deus me dá uma passagem. Exemplo, tá? Lamentações 3:11. Aí eu falo, nossa. Aí você olha pro lado, oi? Aí Deus me deu uma passagem bíblica. E aí eu fui lá na passagem bíblica, mas o que Deus queria falar comigo estava em Lamentações. Só que eu conhecia o 3:11, porque a Bíblia está toda dentro de nós.
Ela tá toda ali. Só que Deus, ele vai manifestar para falar conosco naquilo que a gente conhece. Não tem como ele chegar e falar algo que a gente não conhece. Então, ele usava algo que eu conhecia para me levar à passagem. E quando eu lia o versículo, Deus me dava uma pregação inteirinha. E eu comecei a entrar em crise. Falo, meu Deus do céu, eu acordo, vem pregação. Eu durmo, vem pregação. Ele sussurra as passagens bíblicas. E eu fiquei em crise. Até entender que Deus começou a falar, pro novo nível, é um novo sotaque. É uma nova forma que eu vou me comunicar com você. Então, mas a vida inteira Deus falou comigo assim. Então, repensa. Porque... Às vezes Deus tá falando com você e você não tá entendendo, não tá... E ele tá louquinho de mudar a forma de falar. Porque para cada estação, tem uma forma que ele vai falar. Porque tem hora que ele fala na Bíblia, eu sou o Deus dos exércitos. Quando o Deus dos exércitos fala, ele fala com quem? Com o soldado. Só que quando ele fala, eu sou o pai, ele fala com quem? Com o filho. Sim. E quando ele fala como Deus Todo-Poderoso, ele fala com o servo. Então, a gente tem que entender que na palavra, ele se coloca também de várias maneiras e ele quer várias posturas. Então, ele muda assim o sotaque conosco. Tem hora que eu vou guerrear, mas tem hora que eu vou deitar no colo como filha. E tem hora que eu vou servir. E essa é a multiforme graça de Deus. E é leve, né? Não é um peso. Leve. Muitas vezes, por exemplo, vamos supor, esse exemplo que a Thalita deu tá maravilhoso. Lamentações 3:11, né? E se ela ignorar? Ela pode muito bem ignorar. Peraí, nossa, o que é isso? Não sei de onde veio. E ela ignora, ela não foi na palavra, ela não alimentou aquilo. Então, quando você começa a corresponder a esses sinais, automaticamente você vai desenvolvendo essa habilidade de entender como ele fala com você naquele tempo. Eu posso contar uma coisa inédita? Ninguém sabe. Eu acho que quando for o ar, eu já vou ter contado, mas ninguém sabe. Ai, gente. Então, isso é bom. Isso é muito bom. Primeira mão para vocês. Conta. Nós estamos mudando a nossa operação, nossa fábrica, do ABC Paulista de Santo André para Alphaville. Sim. E eu passei um processo muito doloroso ali de buscar galpão pro novo lugar. Sim, eu comprei. Pensa em galpão na cidade inteira, foi o que eu procurei. E um belo dia, já meio que desistindo, eu indo pra minha casa e do nada, gente, do nada, Deus falou assim comigo, vira à direita. E sabe quando você olha pra eu estou com algum problema mental, não é possível. E uma voz muito linda, muito audível, vira à direita. E na hora eu virei o carro assim, falei, Deus, o que tá acontecendo? Eu tava, tipo, a quadras da minha casa. E aí Deus começou a me dar um caminho. Aí eu fui reto e falei, e agora? Vira à esquerda. E eu em choque. Deus nunca tinha falado com esse sotaque comigo. Detalhe, porque não basta ficar em choque, isso aí. Né? Obedecendo, fazendo. Isso. E eu indo com o carro. E agora? Pra onde eu vou? Vira à direita, vira à esquerda. Eu sei que ele me deu uns 3, 4 comandos e eu entrei numa rua. Quando eu entro nessa rua, com Deus me dando um endereço, eu olho pro lado, tinha um galpão ali, aberto, com uma pessoa e uma placa de aluga-se. Sim. Né? Sem possibilidade de encontrar. E aí eu fui ver o galpão, falaram que fazia 15 dias que ele estava ali, mas ele ainda nem estava aberto ao público e às imobiliárias, então por isso que não chegou em mim ainda aquele galpão. E aí eu sei que eu visitei aquele galpão, peguei um contato, geralmente nesses lugares aqui em Alphaville tem administradores de galpão. Que ficam por ali, que ficam, e a gente não consegue nunca ter acesso aos donos, porque os donos são pessoas poderosas e donos de muitos galpões. E estão em outros lugares, até outros países. O dono desse galpão, ele tinha mais de 40 galpões. E aí eu só sei que eu dei o meu cartão, e não é que caiu na mão do dono, e ele achou aquilo muito interessante, uma fábrica de material educativo, e eu recebo uma ligação no dia seguinte, e quando eu vou ver, era o próprio dono do galpão. Ele falou assim, eu achei muito interessante, muito peculiar, você se interessou pelo meu galpão? Falei, sim. Presta atenção nisso, gente. Ele chegou pra mim e falou assim, eu posso ir na tua empresa? Eu quero conhecer a tua empresa. Gente, o dono, multimilionário, quase bilionário, foi pessoalmente lá em Santo André pra conhecer minha operação. E a gente conversando e eu mostrando tudo, ele ficou encantado com o que ele viu, e a gente falando, ele é judeu. Chegou uma hora que ele sentou na mesa, eu falei, mas esse valor tá fora. Ele falou assim, quanto que você tá disposto a pagar? E ali nós conversamos e o sobrenatural aconteceu. E eu entendi que é Deus, porque literalmente eu ouvi a voz. Gente, qual a chance? Mas era isso que eu ia perguntar, qual a chance de ele me dar o GPS, de ele me dar o endereço, e eu chegar num lugar que ele tinha preparado pra mim. E a gente tá agora na fase de assinatura de contrato, e nós iremos pra esse lugar. Tá acontecendo, né? gente. Então, assim que eu assinar o contrato, eu vou divulgar. Então, eu ainda não divulguei, ninguém sabe. Então, vocês estão sabendo em primeira mão. E eu tô vivendo muita coisa no secreto pra poder manifestar, né, no online, aquilo tudo que a gente tem vivido no offline. Por isso. Agora, mas por uma voz, amiga, por um sotaque, por uma forma diferente dele bradar.
E eu nunca tinha vivido essa experiência do próprio Deus me dar um caminho pra eu seguir e chegar no endereço do meu galpão. Foi muito louca essa experiência. Agora imagina, se ela ali, na bagunça, talvez no carro, fazendo mil coisas, preocupada, GPS, sei lá, ela ignora essa voz, isso não teria acontecido. Que vozes você tem ignorado? Se pergunta, né? Acho que é pertinente isso. Com certeza. E que ruídos você tem prestado atenção? E que vozes você às vezes escuta que não é o que Deus tem pra nós, né? Quer dizer, pensar, tô atrasada, não posso. Não, o que é isso? Tem que ir embora, quero chegar em casa. Mas de repente ela ouviu. Porque é muito disso. Eu vejo que Deus, ele tem muitas maneiras de falar com as pessoas. Com a Thalita ele fala de um modo, comigo de outra, né? Então, com você ele fala de um modo especial. Mas busque essa conversação, essa intimidade. A gente aprende muito isso, né? Numa multidão, se você tem um filho, uma filha, se a Carol, a Isa te chama, você vai ouvir no meio de várias crianças gritando. Por quê? Porque você sabe qual é o timbre da voz de uma delas. E quando a gente desenvolve vai até ela. Essa intimidade, Tayla, a gente sabe também uma maneira, às vezes, que Deus sempre se manifesta para falar conosco. Sim. Vou dar um exemplo prático tem um modo disso. especial que ele vai falar com você, né? Ontem, eu ia levar uma palavra na minha igreja local. Eu tenho muito temor. Então, eu fico, meu pai amado, eu fico com aquela, né, dor de barriga, aquela coisa, meu Deus, né? O que a igreja precisa ouvir? E o negócio não vinha, gente, o download não vinha. Então, o que eu fiz? Eu falei, Deus, quem me segue nas redes sabe, Deus fala muito comigo através da natureza. Sim. Eu não posso ir para uma horta, pessoal. Eu não posso ir para um que bosque. Vai sair alguma coisa. Vai ter Deus, revelação. ele fala comigo na contemplação. Eu acho isso maravilhoso. Eu entendo que a natureza, os ciclos e as estações, eles falam muito sobre a nossa vida. Então, Deus sempre ele me usa para ter um olhar sobre a natureza e me traz uma palavra. E eu precisava de uma palavra. O que eu fiz? Me taquei na natureza ontem. Falei, eu vou para um bosque. Porque eu preciso ouvir a voz de Deus. Então, às vezes, a gente tem que ser intencional. Que muitas vezes você recebe algo. Exato. Pode ser que é exatamente o que estava faltando. Você se desconectar e ir para esse lugar. Seja intencional. Ele, seja intencional para ouvir a voz de Deus. Declare, Deus, eu quero ouvir a sua voz. Sim. Eu quero estar no lugar onde eu estou sensível ao olhar que, através do dom que o Senhor me deu para ouvir tua voz. Ai, gente, isso é tão poderoso. É muito poderoso. E eu ali andando, falo, Deus, eu estou com os meus olhos abertos nesse momento para o que o Senhor quer me mostrar. E eu andando ali no meu condomínio, de repente vai virar um Reels isso. Já virou, na verdade, eu preciso postar. Eu vi uma árvore ali e ela estava todinha seca, cheia de galho, mas cheia de flores. Ela não tinha uma folha verde. Era só galho seco. E flor. Eu olhei e falei, opa, o que é o normal? É o galho seco, aí ele vai criando as folhas flores. E depois as flores. E aí Deus falou comigo, às vezes eu vou fazer coisas em você fora da estação. Pra mostrar que eu sou Deus. Não ponha Deus numa caixinha. Para de colocar Deus numa caixinha. Não foca no óbvio. Esquece o óbvio. E aí eu comecei a pirar, gente. Pirar ali. Né? E é isso que eu tô falando pra vocês. Então, se coloque em lugares proféticos, se coloque em lugares que ele vai falar, porque ele vai falar, né? E aí eu saí dali, tempo todo, na aleluiada, saí dali com uma palavra, você fala, tá bom, Deus, beleza, já entendi e tal, e aí foi muito poderoso, porque eu sabia que era ele, sabia que era a voz dele, sabia que era o que ele tinha pra falar naquele lugar. Glória a Deus. Essa disposição, né? Ela é diária, ela é constante. Sim. Essa sensibilidade, a gente busca ela. Você não sente que tá sensível. Você busca ela. O tempo todo você causando, você gerando esses milagres, esses pequenos milagres diários. E a gente não achar isso normal, sabe? Eu não me canso, eu não acho normal. Eu quero viver de uma forma que isso seja normal no sentido de cotidiano. Mas não é normal. Você não se acostuma. Você não se acostuma. A gente nunca se acostuma com a presença. A gente quer o tempo todo estar ali. E às vezes aquele dia que a gente não tá bem, que parece que você tá desconectado total. Sabe aquele dia que você fala, meu Deus, aonde tá minha conversão? Né? Sentindo uma desviada. Meu Deus. O Espírito Santo, ele vem de forma sutil, te levando novamente para aquele lugar. Só que a intencionalidade de eu querer... Uma coisa não basta eu fazer. Tem coisas que eu faço porque eu tenho que fazer. Isso é muito poderoso. Eu escutei uma palavra no começo do ano, virada de ano, que não basta você querer ter um tempo com Deus. Você tem que querer estar com Ele. E o querer estar com Ele e essa intencionalidade é o que muda tudo. Não é uma atividade, uma tarefa do dia. Sim, porque às vezes eu tinha aquela coisa, eu tenho que ler a Bíblia.
Por que eu tenho que ler? Porque eu quero buscar, porque eu quero tocar... Legal. Só que quando eu virei a chave dentro de mim, eu falei, não, eu não tenho nada. Eu necessito. Eu quero estar com ele. Eu faço o que eu faço porque eu quero estar com ele. E aí eu comecei a buscá-lo de uma forma muito intencional. Eu quero estar com você, Deus. Então, porque eu quero estar com você, que eu vou fazer. Não é que eu faço, em consequência, eu vou tê-lo. Eu quero tê-lo. Por isso eu vou fazer. E aí eu mudei isso. E aí o meu relacionamento, até o meu tempo de leitura, de devocional, mudou muito. Porque aí quando eu olho e acho que é uma obrigação, me vem de novo aquele temor. Não, eu faço o que eu faço porque eu quero estar. Às vezes eu não tô com vontade, mas Deus, como assim? Aí eu busco lá dentro de mim, não, mas eu quero estar com você. Então minha motivação, ela muda pra estar ali naquele tempo, sabe? Porque não é todo dia, Tayla, que a gente quer orar. Não sei quanto a vocês, mas não é todo dia que eu quero orar. Não é todo dia que eu quero ler. Às vezes eu quero ver rede social, eu não quero ler. Pelo menos comigo acontece isso ainda. E então é um tempo todo aquele processo. Não tem problema eu estar fazendo uma outra coisa. Mas eu preciso me vigiar. Mas quando você tá ali é precioso. Quando você se dispõe a estar ali, a buscar, é algo que te alimenta. É literalmente isso. Você é edificado, você é alimentado, mas é muito prazeroso entender que você tá ali contemplando a presença com ele. Você tá ali com o teu pai, né? E é algo que não precisa de um lugar específico, é dentro de você. Mas às vezes a gente precisa literalmente se afastar de um barulho em volta e ter algo maior, algo mais profundo, uma conexão diferente ali com Deus, que ela que nos nutre, é isso que nos edifica, literalmente falando, né? Sim. E trabalhar a intencionalidade, trabalhar o nosso coração, trabalhar como eu reajo às ofensas, às emoções, como que eu me blindo de situações para realmente ser curado. Porque pessoas curadas, pessoas resolvidas, elas curam. E quando você não está resolvido, você acaba sangrando em outras pessoas, ferindo e não sendo mais o agente de ativador de semente, desentulhador de poços. Você começa a ser um entulhador de poços. E eu falo, Deus, o mais perigoso é você fazer o oposto daquilo que Deus chamou para fazer. Quando você vê se a sua boca começa a entulhar o poço do outro, isso é uma maldição, porque você foi chamado para fazer exatamente o oposto. E Deus tem me cobrado isso e colocado essa responsabilidade no meu coração, sabe? De como você fazer a diferença. Por exemplo, ontem foi o aniversário do meu pai, trazendo mais uma vez a história paterna, né? E eu gosto muito de aniversário, porque eu acho que é um ano novo pessoal, eu tenho que celebrar, né? Eu nasci, eu estou aqui. E para mim sempre foi muito importante essa data. Só que o meu pai, ele nunca lembra dessa data. Nunca lembra, ele nunca me dá parabéns. E eu ficava muito mal antes, que eu falava, a pessoa que me pôs ao mundo não celebra e não lembra a minha existência. Isso pra mim me trouxe muita raiz de rejeição e amargura o fato dele esquecer meu aniversário. Aí cheguei pra ele, conversei, expliquei que aquilo me machucava, mas não adiantou. Ele continua esquecendo meu aniversário até hoje. O ano passado, no retrasado, ele não lembra. Mesmo eu sinalizando. E isso foi me gerando algo. Mas eu comecei a trabalhar o quê? A me tratar, a buscar cura, a não cair nessa linha da ofensa. E ontem foi o aniversário dele. E eu lembrei, claro, que era o aniversário do meu pai, né? Então, o que muitas pessoas fazem? Como fulano não me deu parabéns, ou como ele não se importa, ou eu não vou fazer. Mas a gente realmente só dá aquilo que nós temos. E se ele, por algum motivo, não consegue fazer, isso é porque é aquilo que ele tem. E às vezes ele não recebeu isso, né? Exato, ele não recebeu isso mesmo. E você começa a dar o acesso para ele de uma linguagem de amor que você sentia falta, mas entrega para ele para que ele também possa se sentir amado. E eu liguei para ele ontem, e eu dei parabéns, e eu declarei bênção sobre a vida dele, e eu declarei meu amor por ele. Pai, eu te amo, eu desejo isso para você, bênçãos, tal. E eu pude quebrar esse ciclo dentro do meu coração, e foi verdadeiro, foi sincero, né? E aí você se vê curada, e eu né? me vi você curada. Se vê sarada daquela dor que já não te fere e mais, agora, e você entendeu a linguagem dele de amar. Sim, eu não fico feliz quando ele continua esquecendo meu aniversário, mas isso já não é uma coisa que estraga mais o meu dia, porque eu falo, ele só deu aquilo, ele só dá aquilo que ele tem, isso já não rouba mais o meu coração, né? E no dia que eu posso fazer diferente, eu vou e faço diferente. Eu vou lá e parabenizo, e mando beijo, mando abraço, e faço a minha parte, porque a minha parte é honrá-lo, né? Não fala assim, honra teu pai e tua mãe como eles honram você. Não, honra teu pai e tua mãe,
né? É um mandamento com promessa. É um princípio, sim. E é maravilhoso poder Só se que ver você tem que estar fazendo isso. curado para você fazer isso para alguém que um dia não esteve ali com você. E não foi, né, sempre assim. E hoje eu falo isso com muita graça, hoje eu falo isso de uma forma muito tranquila, Sim. porque realmente eu já fui curada desse lugar, sabe? Não, eu não sou vitimista, porque não sei o quê. Não é sobre isso. Você não fica né? trazendo, soprando as feridas, né? Foi Você através dele que eu me converti. Através daquele que um dia me feriu e eu me senti rejeitada, foi que me levou pro evangelho. E olha os cuidados de Deus né? na vida da Thalita, trazendo ela para aquele lugar, atraída por outro amor. Sim, eu sou grata por ele, porque ele me apresentou o maior amor do mundo. Mas né? tem até uma música que fala, né? Roubou todos os meus outros amores e agora é esse amor eterno aí só pra você. E a gente se supre nisso, né? E hoje eu tenho um relacionamento ali com o meu pai, né? Sou curada. Hoje eu tenho um relacionamento incrível com a minha mãe e aprendo com ela. Então Deus, eu não fui criado por eles, mas Deus restaurou esse relacionamento, esse sentimento, para que eu pudesse viver algo também dentro da minha casa nesse sentido, sabe? É tanta coisa pra gente falar aqui, pena que o tempo é curto, mas você tem sido transformada e vai continuar sendo curada em muita coisa, muita verdade vindo à tona, muita coisa saindo literalmente ali da sua carnalidade e você se permitindo ser curada, ser transformada, né? Sim. E detalhe, olha como isso repercute na vida das pessoas, porque a Thalita, não sei se eu posso falar já do seu projeto, posso? Pode, deve. Gente, eu não posso terminar esse podcast sem falar. Que eu quero muito aproveitar pra gente falar aqui, mesmo aqui no finalzinho, mas vamos falar. A Thalita, por tudo isso que ela vem vivido, olha como esses processos, eles ultrapassam a tua própria vida. A tua própria recompensa. Agora ela literalmente aplica isso que ela disse, né? Peraí, você é curado e aí você começa a ajudar outras pessoas, a curar outras pessoas. Eu vou deixar você falar do projeto. Conta. Ai, gente... nesse processo todo das minhas crises emocionais, dos meus lugares de morte em Deus, mas pra quê? O que eu tô fazendo aqui? Pra que o senhor quer me chamar? Meu Deus, o senhor, né, tem me chamado pra um lado mais ministerial, de pastoreio, mas eu sou empresária, cenário, né, do empresarial. Socorro, Deus. Aí Deus começou a falar sobre ser pastores de empresários, sobre falar com líderes. É um público muito específico que Deus começou a me falar, e aí me veio uma visão. Pega a visão. Vou falar olhando pra vocês, hein? Me veio uma visão de uma coroa. E essa coroa era como se saísse... Vai visualizando aí. Que era como se saísse uma semente. E dessa semente sai um coração humano. E através das veias desse coração, flores e frutos. E Deus me deu uma palavra. Projeto semente, com o C mudo. Semente. Coração do reino e mente de governo. E o que é o projeto semente? Eu amo isso. Deus começou a me mostrar que muitas pessoas, homens e mulheres, sejam pastores, sejam empresários, eles até tinham uma mente de governo, mas eles se perdiam no coração. Eles começavam bem, olha isso. mas eles não terminaram bem, amiga. Eles não terminam bem, eles se perdem no poder, na fama, no sucesso e nas coisas. E aí Deus começou a falar muito comigo. Volta ao teu coração. Ensina princípios para esses empresários de sim, uma mente de governo, mas um coração no reino. Se você conseguir preservar o seu coração e entender o que é reino, porque às vezes as pessoas confundem reino com religião e não tem absolutamente nada a ver. Distorcem totalmente a ideia de liderança. Exato, porque na Bíblia em nenhum momento Jesus fala de igreja, que o reino é igreja ou o reino é uma religião. Zero. Então as pessoas deturpam o conceito do reino e elas acabam não exercendo o coração do reino. O que Deus espera que pessoas líderes e homens e mulheres de negócio e de governo exerçam nessa geração. Qual é a real essência de liderar, de governar? E o que Deus diz sobre isso? Exato. Muito forte. E aí essa palavra começou a arder, essa imagem no meu coração, desde então, Deus tem me dado muitas palavras, a mim e meu esposo, sobre uma mentalidade de governo, só que com o coração no reino. E é muito diferente quando você exerce a liderança com o coração no reino. As decisões são diferentes. Exatamente a semente que você lança. Exato. Né? É diferente. É uma
semeadura totalmente diferente, é outro nível de semeadura. E é um projeto lindo, porque a ideia é colocar palavras no YouTube, são Uhum. muitos textos autorais, são rodas de conversa, são ministrações e reuniões, né? para que a gente fale sobre esse tema que é tão importante. Como eu exercer a minha mentalidade de governo e ter um coração no reino? O que Deus espera de nós? Quais são esses princípios? Como Já não se parou pra perder pensar, nessa gente? jornada? Já se fez essas perguntas? Porque isso é tão necessário, né? Sempre a gente voltar ao nosso coração. Deus não quer que a gente rasgue as vestes. Deus quer que a gente rasgue o coração. E às vezes vai ter momentos que a gente precisa, sim, de arrependimento. Pra gente voltar pra rota, pra gente voltar pro lugar. Porque é muito fácil a gente se perder no nosso sucesso. É muito fácil a gente se perder, aparentemente, nas coisas boas, né? O que é mais perigoso é a gente ter sucesso onde Deus não quer mais que a gente esteja. E às vezes a gente insiste em estar em lugares e em situações que Deus não quer mais. E a gente acha perde que ele nosso tá coração ali. Porque de repente tá dando tudo certo e você acha que ele tá abençoando e não é isso, né? Você tá fugindo um pouco da sua essência e de repente, só porque tá dando certo, pode ser aí uma cilada, pode ser aí uma estratégia literalmente do inimigo para te manter num lugar onde você não deveria estar. Né? E o coração do reino, ele começa a se alinhar com essa voz do céu. E a gente acaba evitando cair em algumas ciladas. Eu sei que eu exerço o governo aqui, só que sem perder a essência do meu coração aqui. E sem deixar de ser nisso, gente. Né? Sem deixar de mostrar, suas às vezes, para pessoas poderosas, que você é gente. Esses dias mesmo eu tava conversando com uma pessoa muito poderosa, mas muito poderosa. E eu não lembro, alguma coisa que eu falei assim, eu acessei um coração. Eu não acessei a pessoa com aquele cargo, com aquela importância. E teve um dia que eu precisei falar uma palavra até dura para uma outra pessoa que era famosa. Esses famosinhos de internet com milhões de seguidores, não sei o quê. A pessoa ficou num momento oportuno, né? No particular. Mas isso ilude muito e essa pessoa ficou ali em choque. Falou, cara, nunca ninguém teve coragem de falar isso pra mim. Falei, mas é isso que é você exercer a mente de governo com o coração no reino. Você ser pontual na hora certa no que você precisa falar, você saber ser gente e você saber que atrás de qualquer título, cargo, lembra o ter e o ser que a gente começou esse podcast? É que existe um coração ali, existe uma pessoa ali que ela precisa de uma palavra, de uma direção, que às vezes ela tá se perdendo no coração e ela só tá exercendo o governo. Então, o nosso papel é trazer essa libertação e essa conscientização de coisas que nós precisamos ajustar no meio do caminho da rota para que a gente não se perca e a gente consiga, de fato, exercer a mente de governo e o coração no reino. Então, né, nos siga aí para conhecer um pouquinho mais o Projeto Semente. Muito poderoso, assim, nada mais poderoso, eu vejo você falando isso, do que você, primeiro, entender uma coisa. Para você se conectar ao coração das pessoas de verdade, se conectar ao coração, talvez, do seu próprio, da sua família, dos seus amigos, ou da empresa, dos funcionários, do seu cliente, você precisa, sim, estar conectado no coração de Deus. É ali que está a força, a revelação, a sua essência. É o que Ele diz a seu respeito, que vai te nutrir, te manter firme e forte no meio dessa loucura, né? Para que você se conecte ao coração de outra pessoa. Esteja conectado ao coração de Deus para que você se conecte ao coração das outras pessoas, porque é isso que é poderoso. Isso é marca, né? Isso é marca. E a marca da Thalita, por exemplo, eu vejo, não é a empresa, não é um dos projetos, não é o Semente, mas é a Thalita entender quem é ela em Cristo. Esse é seu branding. Essa é a Thalita. Forte, Brasil. E é isso que conecta o coração das pessoas, né? Eu aprendi isso com um amigo, Rafael, ontem eu tive uma reunião com ele, ele me falou disso de uma maneira tão linda. Então, é muito gratificante, sabe? Entender como você tem trazido isso, tem manifestado isso. Vocês precisam seguir a Thalita nas redes sociais, Thalita Masi, né? Thalita Masi. E logo, logo vai ter canal, então, no YouTube. O canal a gente já abriu, o César já subiu um vídeo, já começamos com os textos autorais ali no Instagram. E agora eu vou começar a fazer reuniões também, algumas pregações. Semana passada a gente ministrou na Lagoa em Uberaba e eu pude levar o Projeto Semente para lá. Né? Foi muito impactante, as pessoas ficaram muito impactadas e eu falei, meu Deus, eu não posso mais guardar isso para mim. Eu preciso colocar isso para fora. Sim. E foi tremendo o que Deus fez ali. Eu falei, então... Eu não sei como, mas, gente, tá acontecendo e fiquem atentos, né? Porque agora a Thalita vai começar a soltar, já não é mais um segredo. Eu tô muito honrada, primeiramente, de você falar disso aqui. Fico muito feliz, porque
de algum modo, é o reconhecimento de que é uma terra segura, de que é um lugar seguro, né? E eu creio que é o Espírito Santo quem vai soprar essas boas novas aí para as pessoas. Vocês precisam compartilhar, vocês estão entendendo por quê? Precisa espalhar essa semente. Espalha essa semente na vida de alguém. Do mesmo jeito que ela está abençoando a sua vida, ela pode abençoar tantas outras pessoas que você nem imagina que precisava ouvir algo assim. Sim. Né, amiga? A semente, tá? Ela só pra gente caminhar pro nosso final. Eu comecei a pensar, eu falei, meu Deus, mas né, a semente, o que eu posso aprender com a semente? Primeiro que a semente, ela passa por um processo de morte até ela germinar. Então, às vezes a gente não entende os processos de Deus, mas existem processos de morte. Ela morre, literalmente, a semente ela morre, né, para criar a raiz, primeiro muito para baixo. Então você se sente enterrado em algumas épocas da sua vida para você frutificar. Qual que é o processo do plantar e colher? No plantar, exige um esforço de alguém. E no colher também. Mas quem dá o crescimento é Deus. Então, quando você tem a mente de governo e o coração do reino, trazendo para a semente, você faz a sua parte no início, só que você escuta uma voz, você entende as pausas, você deixa ele trabalhar para você colher. Você se movimenta para colher. Você se movimenta para colher e para plantar. Mas o crescimento é ele que vai dar. Então, tem muitos princípios que eu poderia falar uma hora inteira só sobre semente para vocês, né? Sim, é claro que ela vai voltar, gente. É óbvio, né? Você tem que voltar. Dos processos da semente que a gente traz para as nossas vidas. E hoje eu entendo porque que Deus falou a vida inteira comigo na contemplação da natureza. Porque ele tinha um projeto de semente para me entregar. Então, por isso que hoje eu olho para a horta, para as plantas, para as flores e Deus fala. E outra, a semente ela passa pelas 4 estações. Qual de nós que não passa pelas 4 estações? É inevitável. E por aí vai, é só uma palhinha. Vai ter tempestade, vai ter um pouco de cada coisa. Mas, poxa vida, gente, essa é a maneira que Deus fala com a Thalita. Qual é a maneira que Deus tem falado com você? Olha para isso. Busca isso. E busca mesmo. Não desista na primeira intenção. Busca sempre, porque ele está falando com você. É só o seu ouvido que precisa estar mais disponível, mais sensível a isso, né, amiga? É isso. Eu quero muito te agradecer. Tô feliz, tô emocionada dela estar aqui, porque eu amo você, é uma amiga, é uma pessoa que Deus colocou na minha vida como um presente. Eu admiro a sua família, você. A gente tem vivido tantas jornadas lindas com Deus. E sigam a Thalita, gente, ela é maravilhosa. Tenho certeza que ela vai falar com você através das árvores, das flores. Esses dias, descascando alho, ela conseguiu falar alguma coisa. Então, sigam, estejam atentos. A gente vai marcar aqui. Estejam atentos ao nosso canal, ao Instagram. E a gente espera vocês para o próximo episódio. Quero muito ouvir o que você achou desse dia de hoje, de tudo que a gente trouxe aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço. Para mim é um prazer estar com você. As portas estão abertas, tá? E eu tô muito feliz de ver você exercendo o seu chamado, exercendo o seu papel, colocando para fora, né? Tudo isso que Deus tem já falado com você no secreto. Então, eu me alegro de estar aqui, junto, trocando ideias, falando sobre projetos e ativando sementes, né? E desentulhando poços, talvez, de quem possa estar ouvindo. E você pode fazer isso também. E nós estamos exercendo o nosso propósito, nosso chamado juntas. Sim. E isso é maravilhoso, isso é poderoso. Glória a Deus por isso. Obrigada. Um beijo, gente. Um ótimo dia para vocês. E até o próximo episódio. Logo, logo a Thalita tá de volta, certeza, né? Tchau, tchau.